Bom, seguindo então, pessoal, cada componente significativo, lembra quando a gente calculou a materialidade, né? Chegamos ao valor de MP, materialidade planejada, abrimos o balanço e selecionamos lá quais eram as nossas contas materiais, ou seja, os nossos componentes significativos, né? Para cada um desses componentes, como eu acabei de dizer, existem inúmeras fontes de potenciais evidências. Vai do julgamento profissional de cada auditor, né, de saber selecionar qual é a norma mais relevante e mais confiável, ok? Nessa escolha. Então, a gente tem que pensar num equilíbrio entre a eficácia e a eficiência, né? Não adianta a gente ver um monte de documento, mas se com um só seria o suficiente. Então, a gente tem que saber conhecer direitinho o procedimento de controle interno que está por trás, até chegar aquele número, né? O que aconteceu, para ver qual dessas informações é a mais relevante e confiável e mais eficaz para a gente conseguir validar aquele número. Aqui a gente tem alguns objetivos, né, que são cobertos ou deveriam ser cobertos, né, devem ser cobertos ao realizar procedimento de auditoria. Por exemplo, a existência é um objetivo, né, então assegurar que os bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, receitas e despesas apresentados no balanço, no DRE, né, realmente existam, né, e que, por outro lado, não existem outros que não estejam apresentados. Isso quer dizer o quê? Será que aquele estoque que está lá no balanço, ele existe? Ou quando eu for fazer um inventário de estoque, eu vou ver que não existe. Fisicamente, vou olhar e vou ver, ó, não está, né? Ok? E por outro lado, será que tem itens lá no estoque que não estão registrados no balanço? Pode acontecer também, ok? Avaliação. Assegurar que os bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, receitas e despesas apresentados estejam avaliados de acordo com as práticas adotadas no Brasil. Então, lembra quando a gente falava em contabilidade avançada sobre o valor dos estoques, né? Será que eles estão realmente avaliados pelo valor adotado pelas práticas contábeis? Isto é, entre o custo e o valor realizável líquido, dos dois o menor, né? Será que as empresas, as companhias estão fazendo isso, né? Classificação contábil. Assegurar que os bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, receitas e despesas estejam classificadas nas contas certas, de acordo com a natureza e prazo de realização e exigibilidade. Bom, quanto ao prazo, é exatamente, por exemplo, vamos supor que a tua empresa, né, o cliente da auditoria, fez uma compra a prazo, em 18 vezes, de um determinado insumo dele, ok? E aí, 18 vezes, como é que ele tem que registrar isso no balanço? As 12 parcelas iniciais no passivo circulante, fornecedores, e as outras 6 no passivo não circulante, na conta de fornecedores, né? Também. Entenderam? Então, eu tenho que verificar se está sendo feita essa segregação entre curto e longo prazo. Eu tenho que verificar se a conta está correta. Lembra que a gente comentou, eu mostrei até um relatório aqui de recomendação de controles internos, em que o cliente colocava o adiantamento a fornecedores como um débito lá na conta de fornecedores, ao invés de abrir uma conta no balanço, no ativo, adiantamento ao fornecedor. Pois é, o auditor tem que verificar se a classificação contábil está correta. Bom, quanto ao controle interno, nós já falamos aqui, é muito importante a gente verificar, né, se existe um bom controle interno até aquele númerozinho chegar, por exemplo, fornecedores, estoques, né? Será que esse valor, qual foi o caminho que ele percorreu para chegar aqui? Será que foi um caminho íntegro? Será que acontece mesmo? Dá para confiar nesse controle interno? Ok?